Ai, meu Deus. E vai aparecer tu assim? Vamos lá. E mais um encontro, super encontro aqui no Pode Escutar, Pode Falar, segunda-feira às 19h30, estamos aqui com você e mais um assunto espetacular, e esse foi sugerido por uma profissional da área da saúde que atende crianças atípicas no seu neurodesenvolvimento e muitas das vezes, logo no início, ela me falou que tinha tantas dúvidas em relação a esses 2 diagnósticos que eu tive que trazer aqui ninguém mais, ninguém menos do que uma expert no assunto, escritora de livro, é a doutora Lorena Rodrigues, para falar com a gente de um assunto mega importante que a gente sabe que cria muitas dúvidas, não só em profissionais da área da saúde que estudam, né, sobre esse neurodesenvolvimento, esses transtornos do neurodesenvolvimento. Imagina numa mãe, num pai que está vendo ali alguma alteração no desenvolvimento do filho e muitas das vezes não sabe nem aonde procurar, quem procurar. Então, de antemão, eu te agradeço pelo aceite desse convite. Finalmente, eu consegui trazer a doutora Lorena para cá comigo. Muito obrigada, e ainda mais para falar de um assunto super importante que eu sei que é da tua expertise. Isso, muito obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui com você, falando sobre TDL, sobre o autismo, sobre o diagnóstico diferencial, e para esclarecer as dúvidas, né, que realmente são muitas no consultório todos os dias, na internet, enfim, então estamos aqui para isso. Imagino, maravilhoso. E ó, já vai deixando seu like, já compartilha esse vídeo, porque ele é não só importante, como eu falo que ele é necessário também, né? Então, já ajuda uma outra mamãe que tá ali em dúvida, um papai, um titio, né? As dindas, titias, então todo mundo que convive com criança e que muitas das vezes tem dúvida se esse desenvolvimento tá dentro do esperado para aquela faixa etária. Qualquer dúvida que surgir, já manda também esse vídeo para que ela entenda um pouquinho mais e descarte ou acenda uma luzinha para que procure mais ajuda especializada para um melhor diagnóstico, e diagnóstico precoce salva vidas, não é verdade? Sem dúvida, o tratamento precoce, a intervenção precoce, né, ela consegue minimizar os danos futuros de qualquer transtorno do neurodesenvolvimento e também consegue ajudar nesse diagnóstico diferencial, né? Muitas vezes existe como se fosse uma nuvem em cima dos transtornos do neurodesenvolvimento, porque muitos sintomas são semelhantes, né? Então, por exemplo, eu posso ter desatenção no TDAH, mas também posso ter desatenção no TDL, Perfeito. né? Eu posso ter estereotipia sem ter transtorno, mas também posso ter estereotipia num transtorno. Então, é importantíssimo você começar uma intervenção até para conseguir entender melhor aquela criança e não enxergá-la de forma pontual. Perfeito, maravilhoso. E deixa eu apresentar para vocês a minha convidada dessa noite. Doutora Lorena Rodrigues é médica, otorrinolaringologista, membro da ABOL, que é a Associação Brasileira de Otorrino, com especialização em desenvolvimento infantil, e é preceptora da residência médica em otorrinolaringologia lá no Hospital Betina Ferro de Souza. Já falamos tanto dele aqui, né, que é um hospital de referência mesmo na região norte. E possui também curso extensivo de formação em foniatria pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia também. É vice-presidente do coletivo Juntos pelo TDL. Autora do livro De Mãe para Mãe, que tem 30 conselhos para a sua jornada com uma criança com TDL. A gente já vai mostrar esses livros para vocês. Fantástico. E ela é embaixadora também do... Como é que eu falo? RADLD. RADLD. Isso. Que significa Raise Answers do desenvolvimento, respostas do desenvolvimento das desordens de linguagem, né? Dos transtornos de linguagem. É um grupo mundial que luta pela visibilidade do TDL. Né? Então, eles vão aceitando candidatos, né, convidados a embaixadores para continuar essa divulgação sobre o TDL no mundo. Perfeito, muito bom. E tem um outro quezinho aqui para você conhecer um pouquinho mais a doutora Lorena. Ela é mamãe do Gael, gente. O Gael
é um amorzinho. Ele tá com quantos anos Tá com hoje, 7 doutora? anos. Com 7 anos já. Eu diria que de todos esses papéis, ser mãe do Gael foi o mais, sei lá, grandioso, né? E eu sei que também foi ele que te abriu portas para esse mundo de atendimento infantil, não foi? Exatamente, exatamente. Então, o meu interesse pelo estudo do neurodesenvolvimento, ele veio a partir das minhas dúvidas enquanto mãe, né? Então, vivi a minha vida enquanto otorrino tranquilamente, até que tive um filho e comecei a perceber com 1 ano e meio, mais ou menos, que ele tinha atrasos e que eu não conseguia enquadrá-lo em nenhum transtorno que eu já conhecia, né? Então eu comecei a realmente estudar, investigar, levando em avaliações, e um dia eu encontrei o TDL, né? E quando eu encontrei o TDL, eu falei, olha, eu tô achando que é por aqui. E mesmo assim, foi uma jornada muito longa, uma jornada cheia de incertezas, de questionamentos, tanto meus quanto de outros profissionais, mas até que hoje nós encontramos um caminho que tem sido feliz para ele, que para mim é o mais importante. Maravilhoso. Então comecem a entender que ela tem esse lado extremamente profissional. E eu tenho certeza que ela atende hoje todas as crianças de uma forma diferente por conta desse olhar materno que ela mesma vivenciou. Exatamente. Maravilhoso, maravilhoso, Lorena, parabéns, Obrigada. viu? E ela ama passear com ele, ela ama viajar pra praia. E ela também é casada com o Marcos Tadeu. Exatamente. Muito bom, muito bom. Parabéns, doutora Lorena, e obrigada mais uma vez por estar essa noite com a gente, dividindo todo esse teu conhecimento, essa tua expertise nesses dois assuntos, não somente nesses dois. Hoje eu quis, né, trazer um pouquinho mais desses dois para a gente deixar mais claro ainda para quem assiste e para quem nos pediu, né, esse diferencial diagnóstico nesses dois importantíssimos transtornos, o qual a gente convive com muitas crianças. Inclusive a gente vai falar um pouquinho sobre a incidência, né? Perfeito. Maravilhoso. Antes da gente começar, eu preciso agradecer também quem acredita nesse projeto, porque eu falo, doutora Lorena, que a maternidade também mudou muito, obviamente, o meu jeito de enxergar não só a vida, né, com novos propósitos e tudo, mas o atendimento infantil também, que para mim também se tornou prioridade. Né? Eu já falei várias vezes aqui que antes eu trabalhava muito mais com adulto e idoso e hoje a Titia Izzy quer atender as crianças, né? Então muda o nosso olhar para qualquer criança, para qualquer mãe. Eu acho que a gente se torna uma rede de apoio enorme. Exatamente. E quando você usa a sua experiência para acolher, né? Quando você tem um lugar de fala naquela situação, você vive aquilo, você consegue, de fato, ter uma visão muito mais empática sobre a situação. Não tenho dúvida, é a verdade mesmo, muito bom. Então eu preciso agradecer quem nos apoia nesse projeto, que a gente se dedica muito a ele, a gente tem muito carinho e muita paixão, e a gente vê, a gente com mais de 30 episódios do Pode Escutar lançados, e todos falando um pouco sobre a importância do diagnóstico precoce, sobre a importância de se entender os marcos do desenvolvimento de uma criança, e a gente já trouxe diversos profissionais aqui para falar um pouquinho sobre desenvolvimento infantil, né, que é o que realmente tem marcado muito o Pode Escutar, Pode Falar. Então preciso agradecer aos nossos patrocinadores, né, Clínica Audionorte Saúde, muito obrigada por desde sempre estar ali acreditando nesse projeto. Lá na Clínica Audionorte tem atendimento otorrinolaringológico, fonoaudiólogo em diversas especialidades, inclusive diagnóstico audiológico infantil. Titia Izzy ama atender as crianças no diagnóstico audiológico e na reabilitação auditiva também. Obrigada, Clínica Audionorte. Clínica Poligastro Saúde, endoscopia avançada, muito obrigada também por acreditar nesse projeto. Lá, além do carro-chefe, que é a endoscopia, a colonoscopia, lá você também encontra diversos profissionais e especialistas para te atender lá, inclusive atendimento infantil, até tomografia computadorizada, infantil e adulto, sempre com anestesista ao lado, tanto para as endoscopias, para os outros procedimentos, sempre com anestesista também. Tem gastropediatra, hein, gente? E várias especialidades, como eu falei. E sabe o que é legal? Além da clínica ser diferenciada, lá o agendamento também é rápido. Tem QR Code aqui para vocês, então é só apontar a câmera e vai direto para o agendamento da Poligastro. Muito obrigada. Lenoca Confeitaria, hoje você vai se deliciar, doutora Lorena. Isso aqui derrete na boca. Lenoca, ela tem talento e dom.
né, para fazer. O cardápio dela é gigantesco hoje. Parabéns, Lenoca, muito obrigada. Lenoca tá com a gente também desde o início e graças a Deus, porque todas as noites elas são mais doces aqui na gravação do Pode Escutar, porque a gente tem Lenoca também. Perfeito. E Fest Escova, muito obrigada por ser tão rápida no atendimento. Meu tempo vale muito de fato. E a maquiagem e cabelo impecáveis. Obrigada pela parceria. Vamos lá, doutora Lorena, temos muita coisa para conversar. Mas olha só, eu acho que a gente precisa iniciar, doutora Lorena, explicando o que é o TEA, né? Vamos começar pelo TEA. Então, o que é esse transtorno do espectro autista, doutora? Bem, é um transtorno do neurodesenvolvimento em que o indivíduo vai ter dificuldade na comunicação, na interação com o outro, na reciprocidade social, também vai ter alterações comportamentais relacionadas à rigidez, interesses restritos, pode ter movimentos estereotipados, né? E o quadro, ele precisa ser bem completo para que se chame de autismo, né? De transtorno do espectro do autismo. Fatos isolados, características isoladas não são suficientes para fechar diagnóstico, certo? Então, muitas vezes nós falamos assim, fique atento, por exemplo, com o bebê, né? O bebê tá aqui mamando e ele não olha no olho da mãe. E, ok, é uma informação importante para a mãe ficar alerta, Sim. né? Mas também lembrar que esse fato isolado não vai fazer do filho dela autista, certo? Então precisa realmente ter cuidado com isso, carinho e ter uma visão de acolhimento para conseguir dar essa informação para os pais. Perfeito. Então precisa ter características específicas, tanto na interação, né? Eu falo na linguagem expressiva, quanto na receptiva e no comportamento em geral. Então, são várias características, como você bem falou, né, doutora? São várias. E o início das características, né, desse quadro, ele precisa ser precoce. Então, a precocidade é um dos marcos do transtorno do neurodesenvolvimento em geral, certo? E também lembrar que, além de precoce, precisa trazer realmente dificuldades na qualidade de vida, né? Transtorno para a qualidade de vida daquela pessoa. Perfeito. E doutora, e o TDL? Né? O que é o TDL? Tá. O TDL é o transtorno do desenvolvimento da linguagem. Então, quando a gente fala em linguagem, naturalmente a gente pensa que ele é restrito a linguagem, né? E de fato não é. Então o TDL, ele extrapola os limites anatômicos da linguagem. Então é um quadro que pode ter, por exemplo, alterações comportamentais, pode ter questões de coordenação motora, principalmente de membros superiores, mas também pode ter de coordenação motora global, alterações de funções executivas, né? Então é um quadro bem amplo e que precisa ser conhecido. Ele é um quadro muito prevalente e pouco conhecido, infelizmente. E questões sensoriais também, doutora? Também pode ter questões sensoriais, né? Então, as questões sensoriais, elas não são exclusivas de nenhum quadro, certo? Elas podem estar presentes até em pessoas típicas, né? Pode existir também transtornos de processamento sensorial isolados. Isso, ele não precisa estar associado a um outro quadro, e nem olhar para um quadro de transtorno de processamento sensorial, acho que tá bom. Não, tá ótimo. Eu porque assim, da questão do transtorno sensorial, o que me veio na cabeça? E foi excelente você ter falado que ele pode ser isolado, porque, por exemplo, crianças com uma seletividade alimentar severa, Isso. né? Pode ser uma questão sensorial apenas, né? Não necessariamente tem algum transtorno, outro transtorno, aliás, como o TDL, como o TEA, mas pode também estar associado a eles. Pode também estar associado. E assim, é importante você ter falado sobre seletividade alimentar, porque ela pode ser realmente uma característica sensorial, mas ela também pode ser uma característica relacionada ao desenvolvimento da respiração daquela criança, né? Ao padrão respiratório. Então, assim, uma criança que não respira bem, ela pode ter preferência por alimentos mais pastosos, né? Por alimentos líquidos, então mingau, enfim. Então, acaba mascarando uma questão de transtorno sensorial, né? A gente acaba pensando nisso, mas na verdade a criança tem um problema respiratório. Olha só. Na verdade, eu tinha até colocado aqui, porque com certeza tem mães, pais se perguntando o seguinte:
Mas por que uma otorrinolaringologista? Porque a foniatria, inclusive já foi pauta aqui, ela é muito desconhecida, que é essa atuação do otorrino no desenvolvimento infantil e na ajuda do diagnóstico desses transtornos do desenvolvimento infantil, né? Então, é legal também a gente pensar, você acabou de associar algum quadro respiratório, muitas das vezes tem um quadro auditivo associado também, a gente tem pacientes incomuns nisso, né, doutora? Então é importante, mamães, papais, vocês entenderem a importância de também, nesse diagnóstico, eu preciso fechar se meu filho é autista ou não, se meu filho tem algum outro transtorno ou não, porque ele está em atraso de fala, porque ele não interage com as pessoas, ele anda na ponta do pé e vai começando a fazer uma coletânea de características, sinais e sintomas. Onde eu levo? É no pediatra? No neuropediatra? Também. Porém, o otorrinolaringologista tem que fazer parte desse diagnóstico, dessa procura de especialista para o diagnóstico também, né, doutora? Exatamente. Então, assim, eu sempre digo que você tem que ter um otorrino para chamar de seu, né? Então, nos transtornos do neurodesenvolvimento, é importantíssimo você excluir surdez, certo? E aí, se você não tiver uma orientação adequada sobre a forma de fazer os exames, se você não explicar para a criança, por exemplo, qual é o exame que ela vai fazer, como ela pode fazer, tornar tudo isso muito mais lúdico, você dificulta esse diagnóstico, né? E acaba precisando de recursos mais difíceis, mais avançados, sendo que você poderia conseguir o simples. Maravilhoso. E a leitura desses exames também, né? Porque o que tem acontecido é a gente atender muitas crianças que veio do pediatra, do neuropediatra, e eu acho isso fantástico, tá? Porque hoje em dia a gente vê que eles já entendem a importância desse diagnóstico audiológico e eles mesmos pedem. Só que muitas das vezes eles não sabem fazer a leitura daquele exame. E um otorrino, né, já bem preparado em relação a isso, já vai entender o que aconteceu, o que aquele diagnóstico está levando, se tem alguma coisa alterada ali ou não, que precisa ser solucionada também. Exato. Um exemplo bem simples disso é, por exemplo, quando a criança tem uma perda auditiva leve, né? Exatamente. Então, perdas auditivas leves, elas não levam a um transtorno do desenvolvimento da linguagem. Elas dificilmente vão gerar um transtorno de linguagem também. Então, o otorrino avaliando isso, ele consegue ajudar nesse diagnóstico diferencial. Maravilhoso. Né? É mais um membro da equipe no diagnóstico diferencial. Perfeito, perfeito, doutora. E aí falamos então das características do TDL, o que é o TDL, do TEA, mas existe alguma característica que o teu olhar diferencia esses dois? Qual é a característica que tem nessa criança que você, tá mais pro TEA ou tá mais pro TDL? Bem, em quadros muito clássicos de TDL, né, então, que a criança vai ter, por exemplo, alteração na linguagem expressiva, ela não vai ter alterações importantes na comunicação não verbal, né, então na comunicação com o corpo, no simbólico, ela vai ter busca, então é um quadro mais simples, né, de você conseguir realmente fazer esse diagnóstico diferencial. Sim. Mas existem situações, por exemplo, em que a criança está dentro de um nível 1 de suporte do TEA, né? E ela tem um quadro de linguagem, por exemplo, receptiva e expressiva em linguagem pragmática dentro do TDL. Então, por aí fica uma nuvem, né? Então, você fica naquela zona cinzenta em que é difícil você diferenciar as coisas. Mas, no geral, as crianças com TDL, elas têm mais intenção comunicativa, né? Elas têm as habilidades não verbais preservadas, elas têm a necessidade de compartilhamento das informações, elas vão dar um jeito de se comunicar com você, né? Então, eu acho que esse interesse pelo outro é uma coisa que marca bastante. Perfeito. O ato de apontar, né, de pegar em você, de te chamar de alguma forma, e a atenção compartilhada. Também. Né, doutora? Também. O que é a atenção compartilhada, gente? É aquele ato da gente mostrar algo e dividir aquilo dali com a criança. Então, por exemplo, olha, filho, o passarinho. E essa criança também olhar para onde você está olhando e dividir alguma comunicação em relação àquilo. Né? Então, isso é uma atenção compartilhada. Você está compartilhando com ela algum assunto. E no TDL, é muito mais frequente isso acontecer.
E no TEA, já essa atenção compartilhada ou a busca para o outro, ela já é mais restrita. É isso mesmo? Exatamente, perfeito. Mas também no TDL pode ter, em níveis mais graves, né, em quadros mais importantes, até diminuição dessa linguagem corporal, né, dessa linguagem não verbal. Sim. Então, aí que complica um pouquinho esse diagnóstico diferencial, tá? E algumas vezes a gente precisa acompanhar a criança por um tempo, com terapia fonoaudiológica, com as terapias de suporte que a criança precisa, né, de acordo com as demandas que ela está apresentando, sem uma receita de bolo, para que se consiga limpar a situação e enxergar melhor. Perfeito. E doutora, em relação a essa característica muito marcante do TDL, que às vezes tem uma interação um pouco maior, mas muitas das vezes a gente vê que a terapia é iniciada antes mesmo de se fechar diagnóstico, porque a terapia, gente, ela não inicia só depois, o que é primeiro? Vamos diagnosticar primeiro, né? Porque muita gente tem a necessidade de se chegar num diagnóstico para depois buscar ajuda. E na verdade, não. A gente já precisa ajudar o que a gente está vendo que essa criança necessita para se desenvolver melhor, né? E a gente já vai ajudando, e a gente vê, por exemplo, um TEA do nível 1 se desenvolver muito bem na terapia. E aí começa realmente essa nuvem que você acabou de falar. E aí ele tem atenção compartilhada, né? Ele tem isso. Então, a equipe multidisciplinar é que é importante mesmo para isso, para que você vá montando esse quebra-cabeça, né? Exatamente. E também observar criteriosamente os fatores que fazem fechar o diagnóstico de um e de outro, né? Então, por exemplo, para fazer o diagnóstico do TDL, você precisa que a criança esteja familiarizada com a língua, precisa que ela tenha dificuldade na linguagem, principalmente expressiva, mas também pode ter na receptiva, e que ela tenha pelo menos 2 subsistemas da linguagem afetados. O que são esses subsistemas, né? Então, o fonológico, que são os sons da fala, o semântico, que é o significado da palavra, o sintático, que é a organização da palavra na frase, e o pragmático, que é o uso social, certo? E você precisa excluir causas biológicas, neurobiológicas, que poderiam justificar aquele transtorno, né? Então, olhando criteriosamente as características do diagnóstico do TDL e do autismo, você também consegue enxergar de forma mais ampla e conseguir tirar mais essa nuvem, né? Maravilhoso. E, doutora, existe uma idade, porque muita gente também tem essa dúvida, né? Mas ele é muito novo. A gente está falando muito sobre diagnóstico precoce. Mas existe uma idade que você fala assim, não, eu só consigo fechar esse diagnóstico quando ele tiver tal idade. Tem isso? Assim, os sinais do TEA, né, do transtorno do espectro do autismo, eles estão 90% determinados aos 3 anos de idade, certo? Então, em pacientes que têm um TDL clássico, né, como eu falei no início, eles geralmente a gente consegue olhar e falar assim, não é um TDL, né? Com 4, 5 anos. Mas outros, uns casos mais complexos, você precisa realmente olhar com cuidado para o TEA, né? Esperar que esses sinais não apareçam para que você consiga realmente fechar e dizer que é um TDL, né? E enquanto isso, não se trata CID, né? Nós tratamos pessoas, crianças, famílias. Perfeito. Então, é importante começar uma intervenção para as queixas que a criança apresenta naquele momento e que a família também apresenta, né? Também é importante a gente não tratar só a criança, é importante tratar a família, orientar a família, para que a família consiga manter aquele padrão que é ensinado no consultório para a criança. Não que você seja terapeuta, né? Os pais não vão se tornar terapeutas, mas eles vão vão ajudar, né, no processo todo da criança. Sem dúvida. Na verdade, eu já até usei essas palavras, que os pais são os principais terapeutas do filho, né? A gente não tá falando da questão profissional, mas eu falo terapeuta porque se eles não nos ajudarem em todo esse processo, porque se a criança vai para terapia, sei lá, 2, 3 vezes no máximo na semana, ele fica muito mais tempo com os pais, né? Então, o que é feito desse outro tempo? Como é que esses pais podem ajudar nesse prognóstico, nesse tratamento, né? E se eles se envolverem nisso, é que realmente vai deixando tudo mais fácil e esse quebra-cabeça aí se encaixando melhor ainda, né?
Exatamente. E vamos pensar numa criança com TDL que ela geralmente tem mais afinidade com adultos e com os pais, né? Ele Sim. entende que os pais conseguem compreendê-lo. Então, se os pais de fato conseguirem ajudar com tudo que foi orientado na terapia, eles vão ser grandes aliados nessa evolução. Sem dúvida. E doutora, a incidência, por exemplo, a gente sabe que cada vez está maior do TEA, né? E de fato tem assustado muita gente, até aqueles que estão ali pretendendo ter bebê, né, que já tem casos na família. Então, assim, eu queria um pouco da tua opinião sobre o porquê dessa maior incidência, qual é essa incidência hoje, e na tua opinião, quais são os fatores, né, para esse aumento da incidência do TEA em crianças? Bem, então a incidência é em torno de 2,7% da população versus a incidência do TDL, né? O TDL tem 7%. Olha lá, gente, então, muito maior. Todo mundo já deve ter se assustado agora com essa tua explicação, né? Porque o TDL é muito maior, a incidência é muito maior do que o TEA. E o que eu fico imaginando, doutora, sempre é o tanto de TDL que tem diagnóstico de autismo. Aí, assim, uma vez eu vi uma analogia que eu achei super interessante. Se você nunca viu caqui, você vai olhar para tudo e achar que é tomate, certo? Então, qual a importância do profissional ampliar o seu raio de visão, né? Ampliar suas opções de diagnóstico e manter a linha de estudos? É justamente essa, você conseguir identificar diferenças, né? Diagnósticos diferentes e conseguir tratar aquela criança da forma adequada, né? Essa história do caqui com tomate, eu tô parafraseando aqui minha amiga Simone do coletivo Juntos pelo TDL. Legal. Ela fez um post sobre isso. Contigo. Exatamente, ela fez um post sobre isso e eu não esqueci. É verdade, mas é mesmo. E muitas das vezes é assustador também quando uma mãe chega no consultório e aí até fala assim, não, ela avaliou em uma sessão e ela já deu o diagnóstico. Realmente, principalmente em crianças muito pequenas, né? É possível você fechar um diagnóstico em uma sessão? Eu acredito que dependendo do nível das características, né? Da importância delas naquela família, naquela criança. Às vezes a família consegue contar a história muito bem contada, isso ajuda muito, né? Anota tudo o que acontece, isso é importante. Mas o ideal mesmo, quando você tem dúvida, quando o profissional tem dúvida, e é importante que o profissional tenha dúvida, né? Porque quem se questiona consegue avançar, né? Sem dúvida nenhuma. Então, quando ele tem dúvida, é importante que ele segure um pouco, que ele oriente, que volte, que observe, né? Até porque um nome dado de forma equivocada pode mudar muita coisa. Muda a rotina de toda a família, a perspectiva da família, o olhar da família, muda muito, né? Exatamente. Sem dúvida. E em relação ao diagnóstico, né, que você perguntou, o diagnóstico ele tem aumentado por alguns motivos, né? Então, assim, hoje existe uma certa flexibilização dos critérios de diagnóstico. Existem campanhas, né, de alerta para os sinais de risco, né, dos transtornos do neurodesenvolvimento. O que eu acredito que mais pessoas tenham buscado ajuda, procurado, né? E não sei mais o quê. Não, dos fatores, por exemplo, o que você acha que tem aumentado, né, os riscos ali, o diagnóstico, será que é porque melhorou o diagnóstico, ou algum fator genético, ou algum fator, né, o que você acha, o porquê que aumentou a incidência do TEA? E também, claro, por que a gente está nessa incidência tão grande aí, né, de 7% da população no TDL? Fatores de risco, por exemplo, a idade, a genética. Então, a principal causa das alterações do neurodesenvolvimento é genética, certo? 98% delas, e 2% ambientais. Ambientais são o quê? São aquelas causas, por exemplo, na gestação, né? Então, é uma infecção muito importante na gestação, ou uso de algum medicamento durante a gestação, né? E dos 98%, 80% são genéticos e 20% estão relacionados a mutações,
né? Não necessariamente o fato de ser genético significa que os pais tenham autismo, né? Ou TDL, né? Significa que eles carregam os genes relacionados a isso. Mas muitas das vezes, se muitos pais aí não foram diagnosticados, a gente sabe, né, que hoje tem até aumentado também essa incidência de diagnósticos em adultos, né? Porque tem ali as características e tudo. Mas se eu tive um filho e ele foi diagnosticado, né, com TEA ou TDL, a minha incidência para ter um próximo bebê, criança, ela também aumenta mais ainda esse risco, doutora? Ela também aumenta. Se você teve o seu primeiro filho, menina, e ela foi diagnosticada com autismo, a sua chance de ter um segundo filho, menina, com autismo é uma chance maior, em torno de 18%, certo? Se for o primeiro filho menino e o segundo menino, essa chance é menor. Mas existe sim essa chance e isso deve ser acompanhado, né? Alguns fatores de risco para o desenvolvimento, para as alterações do neurodesenvolvimento, são, por exemplo, a diferença da idade materna para paterna superior a 10 anos, uso de medicamentos que podem causar problema durante a gestação, como, por exemplo, o ácido valproico, infecções importantes durante a gestação, os fatores genéticos, né? E acho que é isso. Não são muitos, né? E quem teve porque a menina, ela é menos provável, né? Tem uma menor probabilidade. Exatamente, a menina tem uma menor probabilidade. Todos os transtornos do neurodesenvolvimento, eles são mais comuns em meninos, certo? Então, quando se tem uma menina com TEA, você tem que investigar a síndrome. Existem algumas situações que precisam ser avaliadas, né? E caso seja negativo para síndrome, quando você tiver um segundo filho, se esse segundo filho for menina, essa chance é aumentada em relação a uma gestação de menino, por exemplo. Maravilha. E doutora, os sintomas comuns, sinais e sintomas, vamos pensar em alguns dos principais, porque são vários, né? A gente sabe que tem o DSM-5, que te mostra várias características, mas assim, os principais que são muito parecidos no TEA e no TDL, e aí depois a gente vai falar dos diferentes. Mas nesse momento, só para os pais entenderem quais são os que aproximam esses dois diagnósticos, as características. Bem, é muito comum, mas não é obrigatório no autismo a criança ter atraso de linguagem, né? Atraso de fala. Então, no TDL isso é bem comum, então tá aí uma característica que pode coincidir, né? A criança com TDL, mais importante, ela pode ter dificuldade na interação com o outro, certo? Por quê? Porque ela sabe da dificuldade dela de se comunicar. Então, ela pode ter preferência por adultos, pelos próprios pais, ou por crianças mais velhas. Então, se você for pensar naquele critério de que a criança precisa interagir bem com os pares, né, ela também já vai ter essa dificuldade, né? Dificuldades sensoriais também podem acontecer nos dois quadros. Rigidez comportamental também pode acontecer. Aquela quebra de rotina para os dois é difícil. É sim difícil. E no TDL, por que a rigidez comportamental, a quebra de rotina, acaba gerando, né, episódios disruptivos? Porque a criança precisa de uma previsibilidade em relação ao repertório dela, né? Perfeito. Então, por exemplo, eu vou na casa do meu avô agora. Ela já planejou tudo que ela vai conversar com o avô. Mas se antes encontrar com um amigo e sei lá, o amigo começar a fazer perguntas, é como se fosse uma sobrecarga, né? Então, no TDL, a criança ela vai ter dificuldade em acessar, muitas vezes, as palavras, o vocabulário, para que ela consiga se comunicar adequadamente, né? Tanto que existe até um certo delay entre a pergunta e a resposta. Ela tá aqui buscando na caixinha, no mapa de palavras dela, o que ela vai usar para conseguir se comunicar de forma efetiva, né? Então, essa quebra, ela pode ser realmente um gatilho para uma crise, para uma desorganização. E isso também acontece no TEA? Também acontece no TEA, exatamente. Tá, então mais uma característica semelhante. Exato. Né? Então, e a gente pensar nas diferenças entre eles. Por exemplo, você falou do atraso de fala, né? Que muitas das vezes está nos dois quadros. Porém, no TDL, a gente vê muito mais a questão do atraso de fala do que no TEA. É isso? Isso. É assim, no TEA, o que é mais perceptível é
a questão da fala em relação à intenção comunicativa, né? Perfeito. Então, às vezes a criança consegue cantar uma música, consegue falar os números, consegue falar letras, mas ela não usa a comunicação, a fala, desculpa, para se comunicar. De forma funcional. Exatamente. Né? Você perguntou se hoje o dia tá bonito, ele falou tomate. Exatamente. Né? Então, não tem nada a ver com o contexto, né? Exato. E o TDL, muitas das vezes, ele não tem mesmo esse aumento de vocabulário. Então, nem esse tomate, muitas das vezes, ele vai te responder. Às vezes o TDL vai falar um assunto que não tem nada a ver. Porque ele tá tentando, como quem diz assim, sabe aquele jogo da batata quente? Toma que a batata é tua, eu já respondi, né? Não necessariamente a resposta adequada, mas ela respondeu porque ela já se livrou daquele problema, Sim. né? Com o repertório que ela tem. Também pode ter uma outra semelhança, a ecolalia. Então, Sim. no TDL, geralmente a ecolalia, ela é usada como uma forma de iniciar uma conversa ou como uma resposta. Certo? Principalmente a ecolalia imediata. Então, você pergunta, na sua escola foi legal hoje? Foi legal hoje. Né? Então, ela usou uma ecolalia imediata para dar a resposta dela, uma cola, digamos assim. Já no TEA, pode haver ecolalia, né? Mas geralmente ela é uma ecolalia sem função comunicativa. Entendi. Você tá no carro, ouvindo uma música e do nada ele fala, foi legal hoje. Só que não foi imediato da tua pergunta, naquele contexto, foi num contexto completamente diferente. E aí ele vai lá e fala o que ele ouviu, o que tá na cabecinha dele, e vai ficar repetindo, né? Foi legal hoje, por várias vezes, né? Então. Assim como músicas, assim como trechos de filmes, né? Trechos de desenho infantil. Perfeito. Isso acontece. Perfeito. E mais características diferentes entre os dois, doutora? Já falamos da fala, da ecolalia e dessa questão da atenção compartilhada. É mesmo diferente entre os dois? É sim. Na atenção compartilhada do TDL, geralmente a criança ela busca, né, o tempo inteiro o interlocutor e ela também tenta se comunicar mostrando com gestos. Às vezes os gestos também estão um pouco prejudicados, mas ela tenta se comunicar, né? Já no autismo, geralmente não tem a intenção comunicativa, então essa troca vai estar mais empobrecida. Né? Não necessariamente ausente, mas ela vai ser mais empobrecida. Perfeito. Até no nível 1, né? Ele entender para ele te procurar é um pouco mais difícil, é mais ausente essa intenção comunicativa mesmo. E a busca do olhar? É diferente para os dois? Por exemplo, aquela atenção dele te olhar de fato entre o TEA e o TDL. Tem alguma nuance diferente nisso daí também? Sim. Nos quadros de TDL mais típicos, né? Geralmente essa troca de olhares, o olhar sustentado, ele tá mantido. Mas no TDL mais importante, pode ser que não esteja também, né? E aí vamos precisar de outros critérios para conseguir fazer essa diferenciação. Entendi. Porque o que a gente lê bastante é que realmente é muito mais difícil você atrair um olhar de quem tem o transtorno do espectro autista do que do TDL. Porque o TDL, ele realmente ele consegue te buscar mais, né? Ele consegue ter essa atenção maior, essa atenção compartilhada e aí ele acaba te olhando. Até, por exemplo, me corrija se eu estiver errada, em relação ao chamado do nome, né? Então, por exemplo, no TEA, é algo que é muito mais distante para ele te olhar de imediato quando você chama. E num TDL, ele até te olha. Ele pode algumas vezes não te olhar, mas ele te olha muito mais nessa busca. Sem dúvida. Algumas vezes, quando o TDL não olha, é porque ele tem certeza de que ele não vai dar conta daquela comunicação. Mas não que ele não queira. Ele sabe da dificuldade que tem, né? Então, isso aí pode acontecer. Mas na maioria das vezes você até observa que ele te deu uma olhadinha, né? Ele deu atenção para o chamado do nome, né? Um barulho, alguma coisa chama mais a atenção dele te olhar, dele buscar aquilo. E à medida que vai ganhando confiança, né? Vai entendendo que você quer realmente interagir, custe o que custar, né? Que você vai tentar compreendê-lo, ele de fato começa a se aproximar, a tentar essa troca, né? Então essa é uma diferença bem importante. Perfeito. Gente, já apertou nesse aviãozinho aí para compartilhar? Você vê o quanto é importante e necessária essa nossa conversa, o quanto de mãe, papai, titios estão aí
com muita dúvida em relação ao desenvolvimento do filho, né? Ou estão achando pelo em ovo, ou realmente tem alguma coisa. Mas se esse nosso episódio puder ajudar alguém, eu vou amar, e é esse o nosso intuito, né? Eu falo que o Pode Escutar, ele nasceu dessa vontade da gente levar mais a teoria para que a prática fique mais fácil. Então, compartilha, curte, nos ajude nesse engajamento aí. Clínica Poligastro, muito obrigada. Clínica Audionorte Saúde, Ferte Escova e Lenoca, muito obrigada. E, doutora, vamos lá. Em relação a essas diferenças ainda, existe uma diferença na questão sensorial também? Da rotina da quebra de rotina, da rigidez comportamental. Ela pode ter nos dois, como você bem falou, mas em relação ao nível da quebra dessa rotina, desorganiza mais um do que o outro ou é muito parecido? Geralmente, no autismo, você tem uma quebra de rotina mais abrupta, né? Uma reação maior a Sim. isso. No TDL, são crianças mais flexíveis, né? Então, por mais que a criança não goste do que você está fazendo, da mudança do roteiro, ela acaba se adequando àquilo, ou com uma conversa mais tranquila, você consegue deixar as coisas mais fáceis, né? Amam previsibilidade, os dois, né? Amam. Mas um realmente a gente consegue ajustar um pouco melhor se a gente tiver que mudar o caminho na hora. Né? Mas é importante, nos dois casos, a previsibilidade. De contar o que vai acontecer, o que vai se fazer. E aí, caso aconteça algo que saia da rotina, o TEA tem uma rigidez um pouquinho maior do que o TDL, né? Já fica para anotar aí também. Tem sim. Ótimo. E mais diferenças em relação ao sensorial, que eu ia te perguntar também. São as questões sensoriais, eu não vejo diferenças, né? As questões sensoriais podem estar presentes em qualquer transtorno ou em nenhum transtorno, né? Elas podem estar lá, então elas não são, assim, exatamente um marco para diferenciar os dois. Certo. E em relação já veio essa pergunta, que várias mães me perguntam, a questão de não entender as regrinhas do jogo, Sim. As regrinhas da brincadeira, sabe? O esperar o outro, né? Essa construção de diálogo, a gente sabe que essa troca de turno é extremamente necessária, é uma premissa do diálogo. Enquanto eu falo, você me ouve, enquanto você fala, eu te ouço. Essa é a maior premissa do diálogo, então é esperar a vez. E para o TEA e para o TDL, a gente sabe que muitas das vezes é diferente. O TEA, ele não compreende mesmo, me corrija se eu estiver errado, ele não compreende mesmo, muitas das vezes, essas regrinhas, e o TDL é que ele teve dificuldade e muitas das vezes entender o que é para fazer. Né? No TEA, na maioria das vezes é a questão da abstração, né? Você entender o que não é concreto. Então, imaginar o sentido de eu brincar de pira alta, por exemplo, né? Então, eu vou subir naquilo por quê, né? Já no TDL, a dificuldade maior é em compreender as regras daquela brincadeira. Então, ok. Então, ele me pega, eu subo no negócio, eu desço, sabe? Então tá mais por aí. Um é em relação à questão da abstração, né? Ao lúdico mesmo, e o outro em relação às regras da brincadeira. Entendi. Então, esperar a vez também para um é porque realmente, eu não sei por que me pediram isso, eu não tô entendendo nada, né? E aqui nesse contexto não rolou. E o outro é porque tá ali se questionando. Então, assim, a questão de esperar a vez, né? Então, no TDL também é comum que haja dificuldade nas funções executivas, tá? Então, memória, atenção, flexibilidade cognitiva, controle inibitório, certo? Então, no controle inibitório, o que é o controle inibitório? Aquela vozinha interna que fala para que vai dar problema, né? Então, existe essa dificuldade no TDL também, e por isso, às vezes, é mais difícil esperar a vez, entender por que eu preciso esperar, né? Então, isso pode acontecer sim. E todas essas funções executivas, a gente também sabe que no TEA, elas muitas das vezes também têm dificuldades ou precisam ser extremamente estimuladas e trabalhadas em terapia. Exatamente. Então, é mais um fato aí... Muito semelhante. Muito semelhante. Né? Porque os dois não vão entender as regrinhas, os dois vão ter dificuldade em esperar a vez.
Exatamente. né? E aí a gente vai Exatamente. ter que ir para as outras características. Exatamente. E lembrar o seguinte, né? Eu sempre vou voltar nessa mesma questão. É importante que se tenha todos os critérios para fechar diagnóstico de autismo, certo? Então, assim, nós estamos aqui falando de coisas isoladas, né? Mas pensando que quando eu falo no TEA, eu estou falando numa criança que tem todos os critérios para fechar o diagnóstico. Quando eu estou falando em TDL, eu também tenho todos os critérios, né? Uhum. Então, são fatos semelhantes, mas que elas destoam em contextos, né, em diagnósticos. Entendi. E doutora, elas destoam também em prognóstico? Por exemplo, você chegou num prognóstico, você chegou num diagnóstico e essa criança, ela é TEA. Vamos imaginar o nível 1, tá? Porque os prognósticos ali talvez, né, se assemelhem também, não sei, essa é a minha dúvida mesmo. Então, vamos pensar num TEA nível 1 de suporte. TDL não tem níveis, né? Não, não tem. Tá. Então, e uma criança com TDL? Ambas diagnosticadas, com 3 anos de idade. O prognóstico para esses dois tratamentos, a gente pensando, claro, numa família envolvida, numa família que aceitou esse diagnóstico, que procurou todas as terapias necessárias para as dificuldades do seu filho. Estou imaginando esse contexto perfeito. Então, esse prognóstico para o futuro dessa criança. Bem, então, algumas vezes as famílias nos procuram tentando fazer o diagnóstico diferencial, imaginando que o TDL é melhor ter TDL do que ter TEA, Com né? certeza. Então, Muita assim, gente fala isso mesmo. isso. Então, às vezes, no nível 1 de suporte, a criança tem uma evolução melhor, vai muito melhor nas terapias do que uma criança com TEA mais importante, Com TDL. né? Desculpa, com TDL mais importante. Então, o prognóstico do TEA, nós sabemos que ele vai manter um padrão, né, de comportamento, porque ele vai continuar dentro do espectro, não existe cura, mas que ele vai fazendo as adaptações, né, as evoluções, formações sinápticas para poder melhorar tudo, enfim. E no TDL é a mesma coisa. Então, existe sucesso dentro do TDL adulto? Existe sucesso dentro do TEA adulto? Existe também, né? Então, os prognósticos, eles são, geralmente, eles são prognósticos bons, certo? Dependendo da família, como você falou, né? A família que apoia, as terapias adequadas, a criança que tem um suporte na escola, que tem um PEI, que é respeitada, né? Que é tratada com empatia pela família, pelos coleguinhas. Perfeito. Né? Então, isso faz toda a diferença. Eu acho que é o que vai fazer realmente completa diferença, é essa empatia de todos os profissionais, de todo mundo que convive com essa criança também, né? Então, esses dias eu estava lendo uma história, até um pediatra que colocou nas redes sociais, ele colocou uma foto de como eram tratados os autistas antigamente. Eles eram amarrados, né? Eles ficavam amarradinhos numa clínica psiquiátrica, porque eles eram completamente fora do contexto social. Até a igreja, muitas das vezes, os via como ameaçadores, como possuídos, né? Então, assim, era assustador pensar nessa época de como eles eram tratados, de como eles eram abandonados pela família. E hoje eu sei que a gente ainda está muito longe em relação à consciência dessa questão social, da inserção social dessas crianças no meio. E eu fico pensando que hoje a gente já tem um outro nível de consciência. A gente ainda está longe, mas de olhar hoje o nível de consciência que se tem de muitos profissionais em relação a esse olhar clínico, a essa necessidade, de muita gente com um colarzinho, né, de se mostrar mesmo, é autista, estamos aqui e tá tudo bem, tá tudo certo, vamos conviver com você nesse mesmo espaço e assim por diante, né, e acolher não só essa criança quanto os pais também, é de fundamental importância, né, Cauê? Sim. Já falamos disso e é por isso que eu me emociono também, né? Porque a gente sabe de toda essa luta diária dos pais, a luta diária de todo mundo que convive com uma criança que tem uma alteração do neurodesenvolvimento, porque a tua expectativa não era essa. E quando você tem o apoio da sua família, dos seus amigos, das crianças que convivem com teu filho, né? É fantástico, é uma luz no fim do túnel ali, né? Sem dúvida. Algumas vezes as famílias
por sofrerem preconceito, elas acabam se isolando, elas acabam evitando eventos sociais, acabam evitando, por exemplo, frequentar um clube, porque sabem que seus filhos vão ser olhados com aqueles olhares de susto, né? Ou que eles próprios, os pais, vão ser tratados como negligentes, como pessoas que não repreendem, que não educam seus filhos, né? Por isso a importância de conhecer e de acolher tanto a criança quanto a família, né? São realidades diferentes. E assim, você não consegue julgar a realidade do outro sem vivê-la, né? Esse livro, Izzy, o De Mãe para Mãe, ele nasceu exatamente disso, né? É como se fossem conselhos para que você torne a sua jornada dentro da maternidade atípica mais real, né? Então você percebe que outras pessoas sentem a mesma coisa que você. E para nós, para mim, para Simone, foi uma grande alegria escrever, porque também soou como um desabafo, né? Para tantas situações que nós já passamos e que não fomos ouvidas. Perfeito. Certo? E, enfim, eu acredito que, de fato, conhecer e acolher é a melhor receita para as crianças e para as famílias, né? Hoje, quando as crianças usam colar, os pais também, às vezes, usam, porque as crianças não aceitam, né? E aí o pai que usa. O pai que usa, elas conseguem mostrar para todo mundo que ser diferente também é legal, né? Não é porque você é diferente que você é pior. Você só é diferente. Perfeito. Tem um curta-metragem, aquele Flutuar. Sim. Maravilhoso, eu choro todas as vezes. Gente, assistam, por favor. É muito maravilhoso, muito maravilhoso. E isso, assim, vale para você aceitar o seu filho do jeitinho que ele é. Ele tendo uma alteração do neurodesenvolvimento ou não. Né? E uma vez eu já escrevi sobre isso. Eu tinha expectativa que o João andasse com 1 ano. Ele andou bem com 1 ano e 2 meses. Só que antes disso, eu fiz o menino tentar andar com 1 ano e ele caiu de ferir a boca. Tipo, a minha expectativa... Gente, a minha expectativa não foi o desenvolvimento dele. E ele andar com 1 ano e 2 meses não tem problema nenhum. Sabe assim, eu tenho a expectativa de que ele seja simpático sempre com todo mundo. Nem você é simpática sempre com todo mundo. Por que você quer que seu filho seja simpático com todo mundo? Sabe, né? Então, a nossa expectativa ela é muito irreal para o desenvolvimento do nosso filho. E a maternidade atípica, ela também abre uma porta, que é a porta do autoconhecimento. Para que você consiga educar outra pessoa, você precisa se conhecer. Você precisa diminuir suas expectativas em umas coisas, aumentar em outras. Você precisa ter mais paciência, mais... Enfim, né? É literalmente transformador. Então, assim, se você é pai, mãe de uma criança com alteração do neurodesenvolvimento, sinta-se abraçado, né? Sinta-se respeitado. E respire fundo e continue a luta, porque você vai conseguir. Você vai levar o seu filho para onde ele foi destinado a chegar. Verdade. O que você vai fazer quando ele sair de casa? Muito bom. Eu já tô aqui, né? Mas eu quero ler uma das tuas dicas aqui no livro De Mãe para Mãe. 30 conselhos para a sua jornada com TDL. Eu acho que vale muito, assim, para qualquer transtorno, qualquer alteração mesmo também. A 20, olha só, presuma competência. Seu filho tem um diagnóstico de TDL. Ele não é incapaz. Ele consegue. Acredite nele e o faça perceber que ele pode ser o que ele quiser. Permita-se para que ele se permita também. Você aprendeu a empoderá-lo e agora aprenda a confiar nele. Ele é capaz. Muito bom. Muito bom. Isso vale para qualquer diagnóstico. Meu Deus do céu. Essa ideia surgiu do coletivo Juntos pelo TDL, né? Então, o coletivo é um grupo de mães do Brasil inteiro. Nós somos 24 mães. E nós nos unimos com a intenção de dar visibilidade ao transtorno do desenvolvimento da linguagem, que é um transtorno muito pouco conhecido, mas que é muito prevalente, né? Então, como que pode as coisas acontecerem assim? É prevalente, mas ninguém conhece, né? E nós temos tido, graças a Deus, muitos resultados positivos. Por exemplo, aqui no estado do Pará,
foi assinada uma lei, né, foi proposta por um deputado, Fábio Filgueiras, e foi assinada pelo nosso governador, Ótimo. instituindo a Semana do TDL no estado do Pará, Que máximo. que vai acontecer na segunda semana do mês de outubro, Olha só. na semana que antecede a segunda sexta-feira do mês de outubro. E essa bandeira precisa ser levantada cada vez mais. E parabéns Oh, muito obrigada. por todo o envolvimento. Parabéns a todas as mães que se Exato. envolveram, que envolvem nesse projeto, né? E que cada vez mais as mães levantem a bandeira também ali. E já tem um colarzinho só do TDL também, ou ainda não tem? Existe o colar do girassol, que é o colar para situações ocultas, né, deficiências ocultas, e as pessoas com TDL usam. Maravilhoso. E esse outro livro aqui, doutora Lorena, Meu Primo Zeca, sobre comunicação, amor e TDL. Isso, então Meu Primo Zeca foi o livro infantil, escrito pela Simone, que é a presidente do coletivo Juntos pelo TDL, e ilustrado pela Roberta, que também é membro do coletivo. E ela conta a história de um garotinho, que é o Zeca, com TDL, e tudo que acontece no dia a dia dele, né? Então, nas situações difíceis que ele passa e no quanto a prima dele consegue ajudá-lo a se sentir mais confortável. Então, que nós tenhamos mais primas do Zeca por aí, né? Para que as crianças com TDL se sintam realmente acolhidas. Elas têm um espaço, elas precisam só que cedam para elas. Maravilhoso. E onde as mamães de tias podem encontrar esse livro? Os dois estão disponíveis no Instagram do coletivo, que é o @juntospelotdl. Tá, a gente vai colocar. Isso. E eles podem ser adquiridos por lá. Maravilhoso. Tem um linkzinho lá Tem. pra... Que máximo, que máximo. Eu quero autógrafo nesse. E assim, favor. todas as obras do coletivo, elas são com finalidade mesmo de arrecadar fundos para causa TDL, né? Perfeito. Então, não tem fins lucrativos próprios. Maravilhoso. Bom, acho que a gente falou bastante sobre os dois. Espetacular, muito bom. Acho que tá um pouquinho mais claro. Principalmente, eu acho que a gente precisava muito falar sobre o TDL, porque é justamente isso que você falou, ele é muito desconhecido ainda, né? Se a gente fala TEA hoje em dia, que bom, porque muita gente já levantou essa bandeira e a importância desse diagnóstico precoce, a importância desse coletivo, pensar de forma coletiva, né, para esses pacientes com o transtorno do espectro autista, mas que a gente leve um pouquinho mais realmente de informação sobre o TDL, porque de fato é desconhecido e a incidência, como você mesmo falou, muito maior até do que o TEA. É bem grande mesmo. Também ressalta a importância dos professores, educadores e escolas conhecerem o TDL. Ele está muito relacionado a dificuldades escolares, né? Transtornos de aprendizagem também. Olha lá. Então, é importantíssimo conhecer e entender quais são as necessidades dessa criança, né? Então, por exemplo, diminuir o enunciado da questão, aumentar a quantidade de figuras numa questão. É importante que os professores, que as escolas também conheçam o TDL, né, para que elas possam cuidar das crianças no ambiente escolar. Existe uma incidência alta de transtornos de aprendizagem nas crianças com TDL e precisa adaptar material, precisa de um PEI, né? Como que é essa adaptação? Com enunciados mais simples, com aumento de recursos visuais, rotina visual, né? E são alterações muito simples, adaptações muito simples, mas que podem ajudar muito essa criança a se sentir mais confortável no ambiente escolar. É facilitar, né? É entender as dificuldades de aprendizado que a criança tem e tentar montar algo que facilite, né? Porque muitas das vezes escolas tradicionais, na avaliação tradicional, aquela avaliação muitas das vezes não é que ele não saiba o assunto, mas muitas das vezes ele não consegue entender todo o contexto do que está sendo pedido para ele. Então, esse visual, né, de fazer adaptações, e muitas das vezes simples, ajuda muito um aluno. Ajuda muito. E é importantíssimo. Então, quem conhece professor, né, pedagogo, vamos enviar também esse aviãozinho, né, para todo mundo que trabalha, né, com criança, no ensino, seja em eu acho que todas as áreas aí a gente precisa entender um pouquinho que existe esse outro transtorno
e que ele precisa também ser diferenciado para chegar num diagnóstico, e só assim a gente vai ter um plano, né, um planejamento terapêutico melhor, mais diferenciado para esse paciente. Exatamente. E aí o prognóstico muda. É, Com todo esse envolvimento, sem né? dúvida. É Sem isso dúvida. aí. Mas E a felicidade também, né? Uma criança feliz no ambiente escolar, ela consegue aprender bem mais. sem, daí vai gostar de ir para a escola. É, e outro dia eu vi uma mensagem sobre a importância de você falar para o seu filho que não é autista sobre o autismo, né? E eu falo a mesma coisa sobre o TDL. Qual a importância de você dizer para o seu filho que existe o TDL? O TDL ele está mais presente do que nós imaginamos, né? Verdade. Tem muitas crianças, por exemplo, com diagnóstico de transtorno do processamento auditivo central, de aprendizado TDAH. mesmo também. Isso, dislexia, TDAH, Dislexia. que também devem ter TDL, podem ter Uhum. TDL, né? Precisam de uma avaliação de linguagem bem feita para conseguir ajudar nesse diagnóstico. Então, assim, é uma prevalência alta e que é Uhum. importante você saber que existe para poder cuidar adequadamente. Perfeito. E é importante também entender que se tem TDL, não tem TEA. Se tem TEA, não é TDL. Exatamente. Mas tem outras comorbidades que estão juntas. Por exemplo, ela acabou de falar, dislexia, o transtorno de aprendizado, os transtornos sensoriais, né? Ele pode estar concomitante tanto no TEA quanto no TDL também. Pode, né? pode sim. Transtorno motor de fala é bem comum. É, Transtorno da coordenação motora, alterações de apraxia, né? apraxia, Podem né? A acontecer gente já fez também. um episódio muito legal com a Lia Brenda Ah, aqui, ali é falando sobre maravilhoso. apraxia, né? Então, excelente também. A gente já pode juntar essa informação aí também. Isso. E o TDAH, pode estar junto desses dois? Como o TDL, ele tem alterações nas funções executivas, né? Então, em muitas situações, pode parecer TDAH, né? Uhum, Não que TDL e TDAH não possam coexistir, podem, tá? uhum. Mas é importante também ver num paciente que você já fechou diagnóstico de TDAH, se ele tem dificuldades na linguagem, que vão além da organização do texto, né? Perfeito. Então, por exemplo, eu tô aqui contando uma história para você, eu tenho TDAH, eu começo a falar muitos detalhes daquela história e eu me perco no que eu tô contando. Então, esse é um padrão do TDAH, tá? Uhum, Mas não é padrão que ele tenha transtorno de linguagem, tá. certo? Então, aí vale a pena fazer uma avaliação de linguagem para poder entender, E né? ele pode coexistir também com o TEA. O TDAH pode coexistir com TEA, Tá. sim. Maravilha. E você sabe que me veio outra questão aqui na cabeça. A gente vai passar a noite toda aqui. A gente vai cortar, então vai ficar aqui presta, né? Não, a gente vai. Não, de verdade. Agora até esqueci. Ah, louca. Né? Pessoa. Tenho. Mas era uma pergunta importante. Calma. Eu vou acredito, lembrar. eu acredito. Lembrei da pergunta que eu ia te Qual? fazer. E aí agora eu aproveito e te faço duas, porque eu falei do foco, né? Se é diferente essa questão assim, do hiperfoco Sim. no TDL e o hiperfoco no TEA, e também das estereotipias, né? Tá. Se é mais prevalente em um do que no outro. É assim, em relação às estereotipias, o que que são elas, né? São episódios em que a dopamina é reduzida no cérebro, tá? Então, é como se aquele movimento fosse involuntário por conta dessa diminuição, tá? Na criança com TDL, é mais comum essa estereotipia acompanhando, na verdade, episódios de ansiedade pela fala. Tá? Então, por exemplo, eu sei que você vai me perguntar uma coisa e eu já tô aqui estereotipando, sacudindo a minha perna, né? Nervosa, estalando os dedos. No TEA, isso já acontece mais como uma forma de conforto mesmo, né? Conforto sensorial. Tá? Entendi. Mas também é involuntário e também é pela questão da dopamina. Entendi. Então, para ele tentar se organizar, né, naquela situação que muitas das vezes tá difícil para ele, ele faz alguma estereotipia. Isso. E no TDL ele é muito mais antecipando alguma coisa, né? Você me Exatamente. perguntou e eu tô aqui ainda ansiosa por aquilo que vai acontecer. Exatamente. Perfeito, mas não que não tenha, né? Tem alguma estereotipia ali. Tem alguma, pode ter estereotipia sim. E o hiperfoco? Tem nos dois? O hiperfoco, no autismo, ele é um hiperfoco que é mais fixo, né? Então, ele, por exemplo, uma criança, eu conheço várias crianças que começaram
lá pelo 1 ano de idade com hiperfoco em dinossauros e hoje com 8 tem o mesmo hiperfoco, certo? Já no TDL, esses hiperfocos eles são mais cíclicos, né? Então uma hora é o Círio de Nazaré, outra hora é o Hot Wheels, na outra hora é logos, bandeiras, né? Então eles vão meio que mudando. Tá? A minha visão sobre os hiperfocos, ela é um pouco contaminada pelas altas habilidades, certo? Então, talvez essa minha resposta, ela não seja exatamente sobre o TDL puro. Mas eu já vi, eu já li algo desse tipo. Porque existe um foco, mas ele é temporário. Isso. Isso, mas existe, né? Tipo, não, ele gosta de brincar só com isso, só que aí depois, não, ele agora mudou. E no TEA, de fato, ele é um foco que muitas vezes ele tem uma durabilidade muito maior, né? Ele pode até brincar com outra coisa, mas acaba voltando, aquilo dali ainda é a sua preferência, né? Ou então, quando você tenta mudar aquela brincadeira, ele vai até ele voltar para que ele realmente quer, né? Que é tipo, eu tô brincando com um dinossauro que foi ao shopping, não, mas eu quero o dinossauro na floresta, o lugar do dinossauro é na floresta, né? Então, mantém aquele padrão. Perfeito, muito bom, muito bom. A gente ainda tem tempo? Ai, não, a gente passaria a noite aqui. Teto, assim. Não, a gente passaria a noite aqui. É engraçado que eu levei o João na época, que a gente, quando sabe muito de alguma coisa também, ou quando a gente estuda mais, eu acho que o nosso olhar, a gente começa a ver pelo mesmo em ovo. Né? E eu sempre, o João, ele pareceu sempre ter altas habilidades. Eu acho que ele não tem. Eu tenho certeza que ele tem. Só vendo os vídeos dele desde muito pequeno. Certeza. Não, mas ele se interessava muito. Ele tinha um foco por letras, números, cores, sabe? Assim, era uma loucura isso. Então eu até brincava, falei assim, gente, mas é que o pai é assim também. O pai também tem. O pai também talvez tenha. Lembra de coisa. Eu falei assim, eu nem lembro que eu estudei isso. Como é que você lembra disso daí? Sabe assim? É isso. E ele tinha uma ansiedade, você falou agora do TDL, ter algo que é uma ansiedade na resposta, alguma coisa. Então eu lembro que quando o João, que desenvolveu a fala muito rápido e uma fala nítida, linda, ele fazia assim com a mãozinha, ó, sabe? Então assim, ele queria falar alguma coisa, ou ver alguma coisa, gerava aquela ansiedade e ele girava a mãozinha. Eu falei, eita, pão. Agora pronto. Mas aí são os fatores isolados que fazem a gente ligar o alerta. Exatamente. Né? Então era isso. Então, e ele fazia exatamente assim, como eu tô fazendo. Então, ele girava a mãozinha porque ele tava muito empolgado com alguma coisa, ou uma ansiedade de te falar alguma coisa. Então ele girava a mãozinha feliz, ansioso, sabe? Aí eu falei, bom, vou levar numa neuropediatra. E na época eu levei numa neuropediatra, pedi uma avaliação, né? Fiquei ali sempre observando algumas coisas e depois passou. Ele não tem mais isso hoje. Isso se chama entendeu? sobreexcitabilidade motora, né? Então o cérebro dele funciona tão mais rápido que não acompanha a velocidade do movimento da boca para te falar. Então ele precisa extravasar de alguma outra forma. Entendeu? E aí vai no corporal. Vai no corporal, exatamente. Então, as altas habilidades também são muito confundidas com o TDAH. Justamente por conta dessa necessidade de movimento. Ele tem. Então, assim, por exemplo, uma criança com altas habilidades, ela pode perder o foco total na aula, porque aquilo ali que ela está assistindo, ela já sabe. E ela vai andar na sala, ela vai tentar mexer com o colega, ela vai derrubar o lápis do outro, né? Mandem então, para professores, por favor, parece gente. muito TDAH. Não, isso aí vocês não... Acho que tá super gravando, porque aconteceu comigo. E eu falo, ele tem uma necessidade de estar se mexendo mesmo, né? Então ele tá falando com você, ele tá aqui pulando, ele tá se mexendo, ele tá... Exatamente, a velocidade do raciocínio dele. Fantástico, né? Aí essa avaliação aí tá pendente. A gente tem que fazer. Eu vou levar contigo. Vou levar. Fazer. Ai, João, meu amor. Maria Júlia tá ótima, mano. Só essa peca. Essa peca demais. E geniosa, né? Geniosíssima. Puxou pro pai, né? Tudo pro pai, com certeza. O pai, esse gênio do pai, eu vou te contar. Um absurdo. Muito bom. Gente, a gente não vai terminar nunca esse episódio. Se deixar, eu e a doutora Lorena, a gente vai ficar aqui a noite toda falando, porque, fala a verdade, é um assunto que é extremamente importante, necessário a gente falar e que causa muita dúvida, até na gente, que é profissional,
que atende, né, no dia a dia pacientes atípicos, e a gente mesmo assim se pergunta o tempo inteiro, né? A gente se questiona, tem muitas dúvidas, e a gente levantar a bandeirinha do TDL para que você entenda que esse transtorno existe, que ele é muito parecido em algumas, né, como a gente falou, em várias nuances e características, sinais, sintomas aí com o TEA, que já é algo, né, um transtorno muito falado hoje em dia e conhecido também. A gente precisa falar um pouquinho mais sobre o TDL. E importantíssimo. Tem uma outra Obrigada. Olá. pergunta, tem uma outra Continuando. pergunta que é muito frequente, né? Existe algum exame que possa diferenciar os dois? Perfeito. Pois é. Perfeito. Então, assim, alguns pais acreditam que a avaliação genética seja suficiente para poder dar essa diferença diagnóstica, né? Então, o exoma, por exemplo. Mas os genes relacionados ao TDL também são genes relacionados ao autismo, também são genes relacionados a outros transtornos do neurodesenvolvimento, né? Então, o que vai mudar um ou outro é a expressão desse gene sobre o desenvolvimento, né? Uhum. Então, fazer avaliação genética não serve para o diagnóstico diferencial desses transtornos. Ela vai servir, por exemplo, para excluir uma síndrome, tá? Para poder ajudar em outras questões, mas não exatamente para isso. Exame de imagem, uma ressonância nuclear magnética de crânio, por exemplo, ela pode mostrar alterações na criança com TDL, que são características bem comuns, né? Como as polimicrogirias, que são, sabe aquelas dobrinhas da ressonância do cérebro? Sim. Então, elas são mais curtas e mais volumosas, né? Em maior número. Então, essa característica na ressonância, ela é uma característica bem comum nas crianças com TDL. Com TDL. E no TEA não tem? Não tem. Tá? Mas não ter as polimicrogirias também não exclui TDL. Tá? Então, não vale a pena sair fazendo ressonância em todo mundo para poder ver se tem polimicrogirias, certo? Você vai fazer se você tiver outras questões associadas que te tragam dúvida e você vai pedir isso para poder te ajudar. Perfeito. E quanto mais exames, né, muitas das vezes você tem para ir montando esse quebra-cabeça, se um te mostrar algo diferencial como esse daí, é importante, né? Tem muito neuropediatra, pediatra hoje entendendo a importância do BERA, por exemplo, né, para esse diagnóstico, mas ele também não é patognomônico. Não. Né? Então, as alterações que muitas das vezes se tem no BERA, a onda 1 é maior do que a onda 5, né, em largura, ou então existe uma diferença de latência entre umas ondas. Então, assim, se tiver tudo bem, também não exclui a possibilidade dele ter, né, um desses transtornos. E se tem essas alterações, é mais uma peça de encaixe apenas para o teu quebra-cabeça. E lembrar sempre que o diagnóstico é clínico, né? Que você vai pedir os exames em caso de suspeita de outras questões. Os exames, eles têm que servir para ajudar você e não para atrapalhar. Perfeito. Algumas vezes, muitos exames também acabam atrapalhando nesse diagnóstico. E tem uma frase importante que foi até da doutora Mariana Fávero, né, que a gente segue ela, né, a gente que segue a doutora Mariana Fávero, né, você que estuda neurodesenvolvimento e ela como foniatra, né, eu adoro também, foi minha professora, e ela falou uma frase muito importante, que ela falou assim, peça os exames que você sabe ler, né, prescreva os exames que você também consiga fazer a montagem desse quebra-cabeça e tudo ir ficando mais claro para você, né, então peça os exames que você sabe fazer a leitura, isso é muito importante, é o que você acabou de falar, é você entender o que cada um pode te trazer de diferencial para você elucidar melhor esse teu diagnóstico, né. Sem dúvida, e sempre tratar essa família de forma respeitosa, né? Imagina você encher uma família que está com muitas dúvidas de papel, pedido de exame e tudo, então é bem complicado. Eu acho que é importante que você enxergue a pessoa, a criança, ao invés de enxergar os papéis. Maravilhoso. A gente vai terminar com essa frase, porque senão a gente não vai terminar nunca. Maravilhoso! Gente, que espetacular. Eu sabia que te trazer aqui a gente ia passar horas conversando, porque ainda bem que você foi a minha última convidada da noite, porque se fosse a primeira, tadinho do segundo,
Ia bagunçar todo o roteiro. Ia bagunçar todo o roteiro, porque é maravilhoso te ouvir. Você fala de uma expertise, da forma como você fala. Eu entendo muito no teu olhar e na tua fala que foi algo que você vivenciou, essa empatia, essa necessidade de realmente olhar para o outro, olhar para esses pais, olhar para essa criança com esse olhar diferente. É por isso que eu te indico muito para as mães dos meus pacientes, para me ajudar nesse diagnóstico, me ajudar nessa evolução, nesse prognóstico, no tratamento, com teu olhar clínico. É diferenciado demais o teu trabalho. Parabéns, doutora Lorena. Muito obrigada mesmo pelos encaminhamentos, por toda a ajuda no diagnóstico, né, que você me dá também. E queria deixar um recado para as mães, né, e para os profissionais. Quando uma mãe tiver dúvida sobre o desenvolvimento do seu filho, por mais que você ache que ela está exagerando, acolha, escute, ajude. Dificilmente uma mãe está errada. Pode ser que ela não esteja certa naquela dúvida, né? Ela está pensando em X, pode ser Y, mas dificilmente uma mãe olha para o seu filho, enxerga uma coisa que não existe, tá? Então, acolha as mães, ajude a mãe, os pais a encontrar o melhor caminho para que todos consigam seguir de forma respeitosa e feliz. Maravilhoso. Obrigada mais uma vez. E, gente, maravilhoso, né? Que bom poder compartilhar isso com vocês através do nosso Pode Escutar, Pode Falar. E eu te espero no próximo episódio. Obrigada, viu? Compartilha.